Olá, eu sou o pastor Wellington Rocha e este é o programa Caminho da Vida, uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Rio Verde, Goiás. Um programa feito para abençoar a sua vida. Continue conosco, Deus tem grandes bênçãos para você. Mudança de 100%, né? A gente aprende a ser mãe, a ser uma esposa melhor, aprende a perdoar, porque Deus ensina. A igreja, como membro, ela nos ajuda nesse sentido. E hoje eu sou muito feliz, porque a minha vida foi totalmente mudada. Nós continuaremos a evangelizar, nós continuaremos a ser hospital aqui na terra, pronto-socorro espiritual, onde as pessoas entram doentes e saem curadas, entram tristes e saem alegres. É um lugar onde há mudança de vida, é um lugar inteiramente comandado por Deus. Vamos agora ao nosso quadro Sala de Visitas. Estamos de volta na nossa sala de visitas e dando sequência ao nosso programa da semana passada. Estamos aqui com a tia Jo e é um prazer tê-la aqui novamente conosco, tia Jo. Ângela, é um prazer estarmos em Rio Verde e hoje participando desse programa de muitos que virão aí para falar do nosso Deus e de tudo que Ele tem feito na vida do seu povo. Em quantos anos nasceu a paixão por missão? Sem dúvida nenhuma foi na infância que eu comecei a amar almas, porque meu pai amava, minha mãe amava, se doaram ao ministério e automaticamente o filho de pastor começa a acompanhar os passos de um pastor. Você é esposa de pastor e sabe disso. E ele começa a se espelhar no que o pai ensina. Isso se o pastor for completo, igreja e família também. Que é o que eu vejo no nosso querido pastor Wellington, quando vi o seu menino no nosso congresso aqui em Rio Verde, com os braços para cima, chorando, dizendo: eis-me aqui, Jesus, me escolhe, Jesus, eu quero ir, Jesus. Imagens que eu vou levar para o resto da minha vida. O que Deus fez aqui foi a prova que a semente missionária se planta no coração de uma criança que é terreno fértil. E foi na infância que eu senti essa chamada. Lógico que com o tempo ela foi amadurecendo. Eu cresci, fui ao seminário, me envolvi em parte com os gideões missionários, depois saí. Depois que saí, fui a 23 países, ainda temos outros para chegar. Mas essa história, essa chamada, essa paixão por missão começou na infância. Deus criou os animais, eles são muito legais. Não vou maltratar, deles vou cuidar. Quero ver. Deus criou os animais, eles são muito legais. Não vou maltratar, deles vou cuidar. Quantos querem dizer obrigado, Jesus? Nós sabemos que o ministério infantil não é um ministério muito fácil. O motivo de você ter escolhido esse ministério? Concordo com você, querida, não é um ministério muito fácil. Eu costumo dizer que trabalhar com criança dá trabalho. Enquanto os nossos amigos e pastores, companheiros das conferências, descem do avião com as suas malinhas, eu desço com 8, 10 volumes gigantes. Né? Porque eu tenho que entregar a mensagem para a criança com diferença.
E eles estão aí, por todos os lados. Inspirada neles, nós criamos o Juquinha, né? A criança com Jesus é uma bênção. Ministério é trabalho, é servir, é doação. Se ele recebe Jesus no coração porque você se doou a isso, vai ser uma bênção. Talvez um futuro pastor, um político não corrupto. Porque Deus está chamando homens também para envolvê-los no governo da nossa nação. Você pode transformar num pedagogo, num psicólogo, num médico. Mas se não houver Jesus, o traficante pode chegar. E aí? A vida dele vai ficar feia, né? O pedófilo pode machucá-lo. Nós vimos na nossa nação dados tão alarmantes, mais de 500 mil crianças são vítimas de abuso nessa nação, de agressão, e nós não podemos ficar calados. Quando a criança cantava, Deus dizia para mim, sabe por que ela canta, Jô? Porque um pai levou a igreja, porque um professor ensinou, porque um pastor deixou fazer festa para ela. Sabe por que ela canta? Porque alguém a ensinou. O galardão não é meu e seu somente, é deles também. Qual o recado que você tem para os nossos pastores e pais? Falando em semente, para os nossos pastores e pais, é mais fácil plantarmos uma semente do que mudarmos uma árvore. Se você andar em harmonia com a igreja, com o que a igreja prega, a família, os pais, derem continuidade em casa, com certeza essa geração fará a diferença. Para nós foi um imenso prazer passar essa tarde com você, querida. Que Deus te abençoe. Eu estou aqui com o pastor Hermógenes Pereira Costa, que é o vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus de Rio Verde. Pastor Hermógenes, como o senhor avalia a importância da Igreja Assembleia de Deus para a sociedade em geral aqui na cidade? Olha, nós temos, graças a Deus, tem sido muito honrado pela toda a sociedade, porque a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela é uma igreja que, graças a Deus, ela tem nome em Rio Verde. Todo mundo acredita. E aonde chega diz que é a Assembleia de Deus, todo até no comércio ele tem uma boa aceitação, porque procuramos manter o bom nome de Cristo, honrando o nome da igreja e de cada membro. Aqui é a razão pela qual o povo tem tido aceitado esse nome, esta identidade na nossa cidade de Rio Verde, por causa do zelo que nós temos tido com o nome da igreja. A visão da Igreja Assembleia de Deus de Rio Verde é que é a igreja que está em expansão, está em crescimento, e Deus tem nos abençoado muito. Temos um crescimento que são poucas igrejas dentro do Centro-Oeste que está crescendo como a nossa. Eu penso e vejo de uma extrema importância esse trabalho que a igreja faz na área social, atendendo aos necessitados, atendendo às pessoas que precisam, que venham à igreja, que necessitam de uma orientação espiritual e também uma orientação social, na vida social. Eu acho muito importante, é de extrema importância, e somente mediante a palavra do Senhor, mediante as pessoas, nós conduzindo as pessoas à igreja, a se aproximar de Deus, que nós vamos ver uma transformação na sociedade. Olá, estamos de volta e este quadro é um quadro destinado a falarmos sobre as nossas congregações. E hoje estou recebendo aqui o evangelista Paulo Ferreira. Paulo Ferreira, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Wellington. Para mim é um prazer em estar participando desse programa que realmente era um sonho da nossa igreja e hoje se torna realidade. E o pastor Paulo está lá no bairro Popular. Como é que estão os trabalhos ali naquela congregação? Bairro Popular realmente está uma bênção o trabalho, onde Deus tem nos abençoado de uma forma especial. O trabalho está em marcha acelerada e a tendência é cada vez mais a bênção de Deus permanecer sobre nossas vidas. O pastor Paulo realizou ali uma festa há poucos dias, a repercussão até hoje, vi algumas pessoas já frutos daquele trabalho
né, que foram ganhos ali naquela festividade. E a repercussão, o que os irmãos acharam daquela festa? Graças a Deus, realmente a repercussão da nossa festa foi uma bênção e os frutos estão lá para quem quiser ver, né? Inclusive no próximo batismo da nossa igreja agora, temos vários irmãos que foram fruto daquele trabalho, que já estão desejosos a passar pelas águas. E nós vamos estar fazendo isso com muita alegria e é o trabalho do Senhor que está em crescimento. Que bênção. Irmão Paulo, fique à vontade aí para fazer o convite, fala o endereço da nossa congregação e dá uma palavra aí para os ouvintes, para que possam também participar lá na sua congregação. Muito bem, pastor Wellington. Eu quero estar convidando os nossos amigos para estar participando conosco ali nos nossos cultos, que são aos domingos, a partir das 19 horas, nas quarta-feira a partir das 19h30 e na sexta-feira também a partir das 19h30. Estamos ali aguardando você para participar conosco das bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Eu quero deixar aqui também o endereço ali da Avenida 22, número 882, bairro Popular. Você, amigo, é o nosso convidado para estar participando conosco dos nossos eventos ali naquela congregação. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Agradeço a participação e leve o nosso abraço a todos os irmãos ali da congregação abençoada do bairro Popular. E nós vamos prosseguindo o nosso programa. Na semana que vem teremos um outro dirigente que vai estar aqui conosco nesse quadro destinado às nossas congregações. Vamos continuando aí com o nosso programa Caminho da Vida, um programa feito especialmente para você. Quer guardar lembranças de quem você tanto ama? Fotocel, o ponto certo para fazer books infantis, fotos para casamento e aniversário, com revelação digital, fotos 3x4 na hora. Fotocel, ao lado do VaptVupt, 3622-4381. Olá, irmãos e amigos, nós somos o Quarteto Gileade. Estamos completando, neste mês de julho de 2012, 25 anos de ministério. Estamos aqui para convidar você, sua família, amigos, para virem celebrar conosco o Jubileu de Prata, que acontecerá nos dias 21 e 22 de julho, próximo sábado e próximo domingo. Estarão conosco Quarteto Alfa, Quarteto Servos, Quarteto Castelo Forte, Quarteto Manancial e Quarteto Getsemane, como também o nosso querido pastor, maestro Ezequiel Matos e vários outros participantes. Venha participar conosco aqui na nossa cidade, em Rio Verde, na nossa igreja Assembleia de Deus. Muito bem, estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Agora vamos abrir um espaço para a nossa juventude. É isso mesmo, pastor Wellington. Nós estamos habituados a ver a mente e o corpo como coisas separadas e acreditar que um não influencia o outro em nada. Entretanto, pesquisas realizadas por médicos e psicólogos vêm provando o contrário e é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Ao meu lado estão a psicóloga Ana Amélia Vieira Cardoso e o segundo líder de jovens da Assembleia de Deus de Rio Verde, Dario Almeida. Ana Amélia, nós sabemos que as doenças são causadas por diversos fatores, como ambiente, estilo de vida, carga genética, enfim. Agora, é verdade que as nossas emoções também influenciam o aparecimento de doenças? Com certeza, Muriele, é um assunto muito sucinto para os dias em que vivemos, né? Para o estresse que todos nós passamos, para as correrias do dia a dia. E hoje, doenças emocionais, doenças de ordem mental, elas têm crescido muito em nosso meio. Então, o que ocorre? Nós precisamos partir do pressuposto de que tudo ocorre na nossa infância, quando nós estamos em formação de personalidade. Apesar de que a personalidade, ela está em constante mutação. Porém, crenças negativas, esquemas de pensamento são instalados durante a nossa infância. É muito diferente, Muriele, a gente corrigir os filhos, certos comportamentos errados, falando que eles estão emitindo aquele comportamento naquele determinado momento, do que nós generalizarmos o comportamento e então falarmos que eles são daquela forma para sempre.
isso no dia a dia, no decorrer de todas as correções, os limites que os pais precisam colocar nos filhos, vai gerando neles crenças negativas. Crenças do tipo inferioridade, do tipo incapacidade, crenças de não estima, onde a criança pensa não sou gostável, não gostam de mim, crenças de inferioridade. Isso tudo é instalado na nossa infância, não só pelos nossos cuidadores, pelos criadores, que são os pais, mas também pelo ambiente em que nós estamos inseridos, também pelo fator genético, que é muito importante na predisposição de doenças de ordem emocional. Então, quando nós estamos na fase da adolescência, que o pensamento passa de ser tão concreto para um pensamento mais abstrato, quando nós estamos no início da vida adulta, com toda aquela mutação que a gente passa, né? Seja ela física, hormonal, cognitiva, comportamental. Então, isso é ativado novamente em mim. E essa crença ativa no indivíduo pensamentos de acordo com ela. Ou seja, pensamentos negativos vão gerar emoções negativas e, consequentemente, comportamentos negativos. Porém, entre as nossas emoções negativas e os nossos comportamentos, existem as reações fisiológicas do organismo. Então, isso é o que a gente chama das psicossomáticas, né? Então, tudo está de como eu penso, na maneira em como eu penso. Primeiro penso, depois sinto, depois me comporto. Entre sentir e se comportar, reações fisiológicas. E essas reações, e esses pensamentos, e essas emoções, sendo elas negativas, catastróficas, disfuncionais, vai gerar no indivíduo transtornos emocionais. E os pais levam, às vezes, os filhos ou os parentes, os familiares, até um atendimento médico e não descobre o que a criança, o que a pessoa tem. Leva novamente em outro médico, não consegue diagnosticar corretamente e leva para aquele lado, não é nada. Né? Ou seja, está querendo chamar atenção de uma forma ou de outra. Então, ficar realmente atentos e procurar um profissional da área se tiver dificuldades em auxiliar a pessoa com isso. E quais são os possíveis problemas que são decorrentes da falta de tratamento com relação às doenças emocionais? Um transtorno depressivo, ele surgiu, a pessoa passa por um problema depressivo. Não trata da maneira correta, porque às vezes o paciente começa a tomar um medicamento, começa a fazer um tratamento psicoterápico e vê uma melhora inicial e abandona o tratamento. Fica por um período de tempo bem, quando esta doença recorre, ou seja, quando ela volta a aparecer, ela já vem mais grave, o que pode evoluir a transtornos às vezes mais severos. Quais seriam as doenças emocionais que mais afetam os jovens e como esses jovens podem lidar com tais doenças? Bom, hoje nós temos o fantasma da depressão, né? Porém, também há uma generalização desse termo. Às vezes não é simples e puramente uma depressão. Existem transtornos que têm comorbidades com outros. Às vezes eu tenho uma depressão, comorbidade com pânico, ou a doença principal é o pânico, que também vem trazer uma depressão. Somente o psiquiatra ele terá condições de diagnosticar mais precisamente qual o tipo de transtorno você tem. E por falar em jovens, Dario, que é o segundo líder de jovens da Igreja Assembleia de Deus de Rio Verde, como que você avalia a importância da igreja no combate às doenças emocionais? Muriele, as doenças emocionais, como nós já temos visto o parecer da psicóloga doutora Ana Amélia, são doenças muito presentes no nosso contexto social nos dias de hoje. E na igreja, nós temos convívio com diversas pessoas, com jovens de diversas classes sociais, de diversos níveis de instrução. E nós também temos encontrado diversas pessoas que sofrem de doenças psicológicas. E nesse contexto da igreja, do meio da igreja, nós temos uma possibilidade de, com a interação social, juntamente com os jovens, com a palavra de Deus, com os grupos onde nós nos reunimos, nós compartilhamos as nossas experiências, as nossas ideias, nós compartilhamos os nossos conhecimentos, nós temos a possibilidade de evoluirmos, né, e chegarmos a uma evolução até no problema que alguma pessoa vem passando. Eu agradeço muito a participação dos meus convidados e, para finalizar, Dario, que é segundo líder de jovens da Igreja Assembleia de Deus de Rio Verde, faz um convite a todos vocês que estão nos assistindo. Muito bem, com muita alegria que nós gostaríamos de convidar você que nos assiste nessa oportunidade
a fazermos uma visita na Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Rio Verde, para estar participando dos nossos cultos. E para você que mora em Rio Verde ou na região, ou se porventura estiver passando pelo estado de Goiás, faça-nos uma visita na Igreja Assembleia de Deus de Rio Verde. Você fica agora com a nossa agenda. Participe de nossos cultos. Domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto evangelístico. Vamos evangelizar, vamos ministrar Deus na vida dessas pessoas, para que eles possam escapar do inferno, porque Jesus está voltando. Terça-feira, culto da família. Quinta-feira, culto da bênção. Se você está passando por lutas, por dificuldade, não desista. Não desista. Participe das programações em nossas congregações, todos os domingos, quartas e sextas-feiras. Onde você estiver, na faculdade, no seu serviço, na rua, onde quer que você esteja, seja fiel a Deus. Igreja Assembleia de Deus, Rio Verde, Goiás. Rua Costa Gomes, número 1480, Centro, Rio Verde. Bem, estamos de volta e vamos à palavra de Deus. Hoje nós vamos refletir baseados em um episódio interessante. E esse episódio aconteceu no início do ministério de Jesus na Palestina. E já que estamos em nossos primeiros encontros, eu achei interessante olhar para um dos acontecimentos do início do ministério de Jesus, esse Jesus que é o nosso referencial de vida e de conhecimento. O texto está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 2, versículos de 1 a 11. Vejamos. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e ali estava a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Nós mostramos todo o texto para que você conheça ou relembre o fato, porém, nossa ênfase está no versículo 11, que diz: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O cenário que vemos aqui nesse texto era o cenário de festa, porém, o inesperado, o indesejado aconteceu. Acabou o vinho. E na cultura judaica, o vinho era essencial nas festividades. Acabar o vinho era acabar a festa, era fracassar e se tornar motivo de escárnio, uma verdadeira tragédia social. Até acabar o vinho, Jesus era um convidado entre os outros convidados. Jesus era um mero coadjuvante. Ele não fazia diferença, mas bastou acabar o vinho para que notassem a presença dele. Que bom que Jesus estava lá. A festa alegre poderia acabar em tristeza, mas ele estava lá.
E alguém que conhecia levou a situação até Jesus. E quando a situação chega até ele, tudo se resolve. O problema encontra a solução. Mas observemos alguns fatos nesse evento. Ele estava presente porque foi convidado. E esta festa, narrada no texto sobre o qual estamos refletindo, bem pode representar a tua vida, ou pelo menos acontecimentos dela. Nada acontece no isolamento. Sempre há convidados que participam de tudo o que acontece em nossas vidas. Comigo é assim e com você não é diferente. A questão é, quem são os convidados? A maioria você não poderá escolher, mas alguns você pode escolher. E um dos convidados que não pode faltar é Jesus de Nazaré. Ele estava lá. Ele tem que estar sempre. Ele não pode faltar. Não pode faltar também pessoas que o conheçam e que já tenham experiências com ele. São essas pessoas que, quando ficam sabendo que as coisas não vão bem, falam para Jesus, pois fazem questão de que Jesus sempre esteja com elas, onde quer que estejam. É bom conhecer essas pessoas. Eu tenho o privilégio de ser um dos que conhecem a Jesus. Se estivesse naquela festa, eu também contaria para Jesus o que estava acontecendo. Eu não conheço você, mas sei que coisas muito importantes estão faltando na tua vida para que a festa possa continuar. Para o judeu, o vinho era símbolo da alegria. Não há festa sem alegria. Se a alegria está faltando, a saída é contar para Jesus. Mas para isto, ele tem que estar presente. E para ele estar presente, ele precisa ser convidado. Convide-o agora mesmo. Ele é manso, humilde de coração. Seja qual for a sua situação, seja onde for, ele está aberto a convites. Ele está esperando o teu convite. Convide-o para entrar na sua vida. Convide-o para entrar na sua família. Convide-o para entrar dentro da sua empresa. Convide-o para entrar onde você necessita da ajuda dele. Jesus estando presente, tudo se resolve. No próximo programa, nós estaremos continuando a falar sobre esse episódio na festa, na bodas de Caná da Galileia. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esse programa que o Senhor nos concedeu. Continue nos abençoando, continue, ó Senhor, fazendo-se presente nos lares, principalmente daqueles que já te convidaram, Senhor, para estarem presentes. Que o Senhor possa ser a alegria desta família, que o Senhor possa ser a alegria deste lar. E aqueles que ainda não te convidaram, ó Pai, que eles possam, ao convidar, o Senhor estar presente, porque o Senhor é aquele Jesus maravilhoso que sempre quer abençoar nossas vidas. Porque naquele dia, naquela festa que o Senhor estava, poderia ser um desastre, mas a sua presença fez com que tudo se transformasse e a alegria continuou. E que isto possa ser uma evidência na vida de todos os nossos ouvintes. E que a tua graça, a tua paz, a tua misericórdia continue sendo a máxima, continue sempre presente na vida de todos os nossos ouvintes. Em nome de Jesus nós te pedimos, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Até lá e fiquem todos na paz do Senhor.